Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história de detetive, uma história real que mudou completamente a saúde pública. Vamos falar da base de qualquer investigação de saúde, a epidemiologia descritiva. Bom, nossa história começa lá no coração da Londres do século XIX. A cidade estava crescendo numa velocidade maluca, mas junto com ela, um mistério mortal começou a assombrar as ruas. Tentem imaginar a cena. O medo era uma coisa palpável, sabe? As pessoas ficavam doentes de repente, de um jeito violento, e ninguém entendia o motivo. As teorias da época, falavam de miasmas, um tipo de ar ruim. Só que a verdade era muito mais sinistra, e estava ali, escondida bem na frente de todo mundo. Essa era a pergunta de $1 milhão. Médicos, cientistas, o governo, estava todo mundo de cabelo em pé. Cada hora que passava, o número de mortos só subia. Era óbvio que precisavam de um jeito novo de pensar, de um novo método para investigar. A velocidade do surto era simplesmente apavorante. Em questão de dias, bairros inteiros foram devastados. E foi bem no meio desse caos que um médico, John Snow, decidiu olhar para o problema de um jeito diferente. Não com um microscópio, mas com um mapa. E é aqui que a gente sai do mistério e entra no método. A abordagem do Snow basicamente deu origem a uma área fundamental da saúde pública. Vamos ver agora que ferramentas eram essas que ele usou e que, olha só, são essenciais até hoje. Falando de um jeito bem simples, a epidemiologia descritiva não tenta achar o porquê de cara. Primeiro, o foco é descrever a situação com o máximo de detalhes. É o trabalho de base, sabe? Juntar todas as evidências antes de sair criando teoria. E tudo se resume a 3 pistas essenciais para qualquer detetive da saúde: quem, onde e quando. Parece simples, né? Mas é de uma força incrível. Porque na hora que a gente começa a responder a essas perguntas, os padrões começam a aparecer no meio da bagunça. Ok, então agora vamos dar uma olhada em cada uma dessas pistas mais de perto. Vamos entender como os epidemiologistas usam isso para decifrar os quebra-cabeças de saúde mais complicados que existem. A primeira pergunta foca nas características das pessoas. Será que a doença atinge todo mundo igual? Ou será que tem grupos mais vulneráveis? As respostas aqui são absolutamente cruciais. Os epidemiologistas analisam coisas como idade, gênero, a profissão da pessoa, a etnia, mas tem uma variável que muitas vezes acaba se destacando como um fator decisivo. E como a nossa fonte aqui ressalta, um fator que muitas vezes acaba sendo o mais importante é a classe social. A situação socioeconômica de alguém pode ter um impacto gigantesco na saúde, influenciando tudo, desde a exposição a riscos até o acesso a um tratamento. Vamos para a segunda pista: o lugar. A geografia de uma doença pode revelar tanta coisa quanto a demografia. Onde os casos estão se concentrando? Existe algum padrão no mapa? E isso nos leva de volta por John Snow. A ideia dele, que foi super revolucionária para a época, foi tratar a cidade como se fosse uma cena de crime. Ele foi lá e colocou um pontinho no mapa para cada morte, transformando um monte de dados brutos numa imagem visual e muito clara. O método do Snow, esse mapa de pontos, mostrou uma concentração que não tinha como negar, bem em volta da bomba d'água da Broad Street. Hoje em dia, claro, a gente usa técnicas mais sofisticadas, tipo os mapas coropléticos, que mostram as taxas por área. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Visualizar os dados no espaço revela padrões. E a nossa última pista fundamental é o tempo. Analisar a linha do tempo de um surto é como ler a identidade digital dele. A velocidade e o ritmo com que as coisas se espalham contam uma história inteira. Quando a gente coloca o número de casos novos num gráfico ao longo do tempo, o que a gente tem é a chamada curva epidêmica. E o formato dessa curva é uma das pistas mais valiosas que um epidemiologista pode ter em mãos. O formato da curva diz muita coisa. Um pico super agudo, tipo uma montanha íngreme, geralmente indica uma fonte comum como a tal bomba d'água do Snow. Já uma subida mais lenta, com ondas, sugere uma transmissão de pessoa para pessoa, como acontece com a gripe. Cada formato desses pede uma estratégia de controle diferente. Então, a gente chega no ponto principal. Para que serve juntar todas essas pistas? A resposta é bem simples: para agir. A epidemiologia descritiva é o que transforma informação em uma ação que literalmente salva vidas. O processo é lógico e muito poderoso. Primeiro se descreve a situação, depois se identifica um padrão, como o da bomba d'água. Aí se cria uma hipótese e, finalmente, se age. No caso do Snow, a ação foi tirar a alavanca da bomba, e o surto diminuiu. É a informação guiando a ação.
E, por favor, não pensem que isso é só uma aula de história. Os mesmíssimos princípios de pessoa, lugar e tempo são a linha de frente no combate a tudo hoje em dia, desde uma gripe comum até pandemias globais e doenças crônicas. Vamos ver um exemplo moderno aqui do Brasil. Esses dados sobre a hanseníase mostram de forma muito clara como a doença se espalha de um jeito desigual pelo país. A gente vê uma redução enorme em todos os lugares, o que é uma notícia fantástica, mas as diferenças entre as regiões, nossa, ainda são gritantes. Esse número aqui é a chave de tudo. Ao saber que a taxa na região norte era bem mais alta que a média, as autoridades de saúde sabem exatamente para onde precisam mandar mais recursos, onde focar as campanhas de conscientização e o tratamento. Isso é a epidemiologia descritiva em ação, hoje. Então, a lição principal é essa. Descrever um problema com precisão é o primeiro e mais importante passo para resolver esse problema. Sem essa análise de quem, onde e quando, as ações de saúde pública seriam como dar um tiro no escuro. Isso nos deixa com uma reflexão final. O método do John Snow vai muito além da epidemiologia, seja na saúde, nos negócios, na vida pessoal. Quantas vezes a solução para um problema complexo não começa com uma resposta genial, mas com a disciplina de simplesmente descrever a situação com clareza? Fica aí a reflexão.